Oi, a gente começa agora mais uma das grandes entrevistas de Tutameia. Ela é Eleonora e ela é Maria Augusta Ramos, multipremiada documentarista, com um documentário agora multipremiado, O Processo, que conta a trajetória do impeachment no Senado, um pedacinho na Câmara também, mas principalmente no Senado. Antes de fazer uma pergunta para ela, só contar para você que a gente não está nos nossos estúdios domésticos, né? Está aqui numa lanchonete aqui no centro de São Paulo, então por isso é possível que aconteçam de vez em quando barulhos estranhos, né? Releguem, por favor. Tomar aqui uma aguinha. Isso. Me diga. Então, Maria, eu queria começar te perguntando assim, o que mais te entusiasmou, ou te impressionou, ou te emocionou, te surpreendeu ao fazer o processo? Ai, não, tudo. É impossível te dizer o que mais. Foi um processo muito intenso de filmagem e muito que me impactou muito, que me comoveu muito em vários momentos, que eu senti muita tristeza e fiquei muito comovida com tudo aquilo que estava acontecendo. E também pelos personagens, pelas pessoas que participaram do filme, conhecer, me aproximar dessas pessoas foi uma descoberta na minha vida, assim, eu não conhecia, eu fui para Brasília sem conhecer ninguém, né? Nem ninguém, não, eu não conhecia ninguém. Nem a senadora Gleisi, nem o senador Lindbergh, nem o José Eduardo Cardoso, nem a Janaína Pascoal, nem o Cássio Cunha Lima, absolutamente ninguém. Eu fui para Brasília 8 dias antes da votação da Câmara dos Deputados e acreditando que não ia passar. Eu fui achando que não ia passar. Fui achando que na Câmara. O processo é um filme que nunca deveria ter acontecido, né? Quer dizer, o plano era fazer outra coisa. O plano era simplesmente documentar aquelas 2 semanas ou os 8 dias anteriores à votação, né, que precederam a votação, e ali registrar aquele momento histórico, mas que não ia passar. Você falou que chegou a Brasília. Chegou a Brasília de onde? Eu do Rio. Eu estava no Rio, eu moro no Rio também, e eu sou de Brasília, meus pais são de Brasília, eu sou nascida e criada em Brasília, então eu decidi ir para Brasília para registrar esse momento, e aí quando passou na Câmara, eu senti que eu não podia deixar de documentar o resto, né? E aí eu resolvi focar no processo jurídico-político que acontece no Senado Federal, e principalmente também porque o rito, né, o que eu chamo de teatro da justiça, o teatro da política, me interessam, me estimulam, me instigam, como nos filmes anteriores. Eu tenho 3 filmes dentro do universo da justiça, que chama-se Trilogia da Justiça, que é o Justiça, o Juízo e o Morro dos Prazeres, onde eu digo que me instiga refletir sobre a sociedade brasileira através do teatro da justiça, através de uma sala, né, com 4 paredes brancas, onde todos os grupos e as classes e, enfim, as contradições e os dilemas da sociedade, os desafios da sociedade brasileira venham à tona, né? São revelados ali numa sala de 4 paredes brancas. A gente não precisa sair dali da justiça, né, do rito da justiça, das audiências, para falar do Brasil, para pensar o Brasil, né? Você falou de teatro da justiça. Você viu mais teatro ou mais justiça? Aí você tem que ver o filme e decidir, né, por si só. Assim, eu faço filmes justamente porque eu não consigo e nem quero reduzir a minha visão a uma frase, 2 frases, 3 frases, entendeu? A minha visão da justiça, do sistema criminal, as várias criminais, está no Justiça. A minha visão sobre o processo de impeachment são 137 minutos de filme.
eu não conseguiria e não, né, não desejo falar é mais justiça, mais teatro. Eu acho que no mundo inteiro, né, existe uma teatralização, existe um rito no judiciário que é que faz parte da instituição do sistema judiciário. Isso é agora o filme, eu acho que sim, reflete e questiona esse sistema e a função que ele desempenha na sociedade brasileira. Eu acho que essa é a intenção do filme. Você falou nas paredes brancas, mas não há neutralidade nessas paredes brancas. Não, sim, claro. E também não há neutralidade no filme. Possível isso, qualquer leitura não seria possível. Como é que você enquadra o seu filme? Você enquadraria ele como um filme a favor, contra o impeachment, ou isso não importa? Você se preocupou com isso? Não, eu não me preocupei com isso, inclusive porque eu não quero fazer um filme panfletário. Eu acho que é desmerecer a própria esquerda, os argumentos contra o impeachment. Eu não queria, de maneira alguma, banalizar ou ridicularizar os argumentos da direita, os argumentos a favor do impeachment. Em nenhum momento foi. Eu tenho, claro, uma visão, né, que é, inicialmente, como um indivíduo social e político que sou, eu tenho uma opinião sobre esse processo todo, mas o filme também tem que ser mais do que a minha simples opinião. Ele tem que ser... a minha tentativa de cinema é uma proposta de cinema, uma proposta de cinema reflexivo, de produzir uma obra aberta, no sentido de que todas as pessoas possam ver a realidade ali retratada, ou o processo na sua totalidade, ou seja, nas suas diversas narrativas, e por si só concluir, né, chegar a repensar, reavaliar as suas próprias opiniões, os seus próprios preconceitos ou não em relação à esquerda ou à direita, enfim, aqueles argumentos. Então, essa é a intenção do filme. Eu acho que pensar, vou fazer um filme para provar isso, seria fazer um filme fechado em si, um filme que vai querer, que é para provar uma tese. E eu não faço filmes para provar uma tese, porque eu acho que a complexidade do real, ele é muito mais interessante, entendeu? Ele aproxima muito mais do que ele afasta. Todos os envolvidos nesse momento histórico. Não sei se você entende isso. Sim. Claro que a gente já sabe sabe o final, né, do filme, mas a gente fica muito angustiado, porque mostra um processo muito travado, já cartas marcadas, o próprio nome que você escolheu para o título do filme mostra essa dimensão kafkaniana do que aconteceu. Sim. Então, como é que você montou? Dessa maneira, de maneira tão seca, quase? Quando a gente está assistindo, é um filme graciliânico. Né? Secura do texto graciliano ali na montagem. Meus filmes são todos assim, não é só esse filme. Eu acho que é uma continuação, esse filme é uma continuação dos meus filmes anteriores. A proposta de cinema em termos de filmagem, do trabalho de câmera, do trabalho de edição, de não usar música, de não usar comentários, de não usar entrevistas, mas do filme ser construído a partir da observação da realidade, sempre através do cotidiano ou de situações vividas por um determinado personagem ou vários personagens, porque são esses personagens que nos guiam, não é? Por dentro desse universo, no caso do processo de impeachment, tanto do lado a favor do impeachment quanto do lado contra o impeachment. E então esse assim esse é o meu trabalho, o meu tipo de cinema. É seco, sim, é seco. Seco, ele demanda, ele não é um filme fácil, ele demanda uma atenção, ele demanda
não é um filme longo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele também não podia ser um filme chato. Em nenhum momento, eu e a minha montadora Karen Ackerman, a gente tentou também fazer com que aquelas acusações contra a presidente, aquele juridiquês todo, ficasse inteligível, da gente entender, finalmente, o que eram as pedaladas, o que eram os decretos, e que o público possa, então, concluir se eram realmente crimes de responsabilidade ou se não era crime de responsabilidade. Eu acho que isso é importante, porque havia, sim, foi muito divulgado de uma maneira distorcida, não é? Então, era desconstruir essa narrativa, desconstruir esses argumentos para a gente poder conseguir pensar sem essa nuvem, né, de distorção que existia em relação ao impeachment. Por parte da mídia. Por parte da mídia, certamente. Você não trata muito da questão da mídia, isso está subjacente. Não trato porque é outro assunto, é outro filme. É outro filme. É um mundo, é outro mundo. Esses guias que você tem no filme, a Reise, o Lindbergh, a própria Janaína, o Cascunha Lima, enfim, as lideranças ali, elas te trouxeram alguma novidade, um insight, alguma percepção que você achou, assim, que você se decepcionou, se surpreendeu nessa trajetória? Não só eles, assim, todo o processo, toda a filmagem foi um processo de descoberta daquele dos argumentos, das pessoas, dos personagens. É importante para mim também humanizá-los, né? Humanizar, inclusive a própria presidente Dilma, que foi uma pessoa que foi muito desumanizada pela mídia. Então, sempre eu tenho essa preocupação de tratar todos como indivíduos humanos, né, que são, claro que são políticos, isso, né, seres políticos e seres sociais, e nesse caso, certamente políticos, né, verdadeiramente políticos, mas também de chegar, de me aproximar um pouco mais. Assim, eu não teria como te dizer, isso, aquilo me surpreendeu, ou isso me entristeceu. Foram tantas coisas, eu acho que isso tudo eu tentei retratar no filme, dentro do possível, é claro, porque nem tudo pode ser retratado em 2 horas e 16 minutos de filme, apesar de que é um filme longo, né, tem uma duração longa. Muito do que eu gostaria, muitas falas que eu gostaria de ter no filme, eu não pude, né? Mas você não fez nenhuma entrevista? Não, nenhuma. Mas como assim, muitas falas que você gostaria de ter no filme? Não, por exemplo, falas de senadores, né? Não pude ter porque, veja bem, são 400 horas. Eu não posso. Eu fiz um filme de 2 horas e de 139 minutos. Eu tenho que fazer escolhas. Muitas falas que eu gostaria de ter mais falas, mas eu não posso ter. Ele não pode ser um filme de discursos políticos, porque ninguém ia aguentar. Não é? Ia ser um filme chato, ninguém ia querer ir assistir. Acho que o filme também tem que ser capaz de retratar e revelar o drama que foi vivido, porque a realidade é dramática. Não é um filme que faz a realidade dramática. O filme tem que ser capaz de reproduzir aquele drama que estava sendo vivido ali, aquela tensão, aquele caos, diariamente. Então, não é, porque a gente fez um filme dramático. Não. A gente viveu isso, né? Você não acha que foi dramático? Puxa, a cada segundo era dramático, não é? Não, e aqueles momentos que a gente viveu, independente do filme, eram momentos dramáticos, né? Extremamente dramáticos. Cada hora aconteceu uma coisa e continua sendo dramático. Então, nesse sentido, que eu não pude, né, usar todo o material que eu tinha, um material que me interessava, um material falas importantes, de alguns políticos importantes, mas que, infelizmente, a gente tem que fazer escolhas, né? Não tem como. Você começa com a
visão de fora do Congresso, que é uma imagem muito forte, né? E também termina com uma imagem da popularidade do protesto, né? Pós-votação, já com as medidas trabalhistas. Mas a população, ela fica de espectadora, assim, no filme todo. Você acha que a participação popular desse processo todo foi aquém do que era esperado, mesmo no Congresso, mesmo durante o processo? Não, aquém. Você esperava o tamanho da... Ela foi, ou seja, ela foi menos ator e mais espectadora. Menos ator e mais espectador. Talvez, mas, novamente, assim, um processo jurídico-político, ele acontece no julgamento. Esse é o foco do filme. Não é? É importante, sim, que se coloque que do lado de fora, que a sociedade estava dividida, estava polarizada, que você tinha um lado a favor, um lado contra. Então, isso que é importante retratar isso também, que, digamos que a população estava, né, envolvida, né, que era um processo que envolvia a população toda, que mobilizou a população. Mas o filme não é sobre isso. O filme é sobre o processo político e que já é um mundo, não é? Porque muita coisa aconteceu ali no Senado Federal. Então, eu acredito que outros documentaristas estão provavelmente fazendo documentários mais retratando mais a população e mais o que aconteceu, por exemplo, o Rio, São Paulo. Eu me lembro que, na época, houve a ocupação dos secundaristas, não é isso? Então, tinha muita coisa acontecendo no país e eu acredito que isso, né, a gente vai... a próxima situação da economia, a questão da mídia. Eu acho que o tema impeachment é um tema que pode ser abordado de várias maneiras. Várias maneiras. E eu resolvi abordar dessa maneira, né? Isso não é uma questão de melhor ou pior, ou porque eu acho que a população também, o que aconteceu com a população foi fundamental. Eu acho que merece um filme, entendeu? Tudo aquilo, eu nem me lembro mais, era tanta coisa que estava acontecendo, não é? Não só dos secundaristas, enfim, agora me lembro de muita coisa, atos, muita manifestação, atos no país inteiro, enfim. A prisão do Lula é a continuação desse mesmo processo? Se a continuação... Alguém chega a falar isso. Sim. O Lula, vamos prender o Lula. E tal, quer dizer, no mesmo objetivo, digamos, final, seria a prisão do Lula. Como é que você encaixa aí? Eu acho, assim, pessoalmente, acho que sim, acho que é uma continuação, né, do golpe, mas eu acho importante que alguém faça um filme sobre o processo do presidente Lula. Acho que, se não está sendo feito, deveria ser feito, certamente. O processo judicial, eu acho. Acho que é importantíssimo. Sim, kafkiano. Absolutamente kafkiano. Talvez mais ainda. Eu acho que ainda mais ainda. Mas eu acho importante. Se eu tivesse energia, eu teria feito e faria, mas eu não tenho mais energia, porque realmente o impeachment foi muito trabalhoso, foram 2 anos intensos de muito trabalho, mas é importante, claro, essencial que seja, para a gente entender, né? Para a gente entender melhor e para que fique para a história, para que seja um documento histórico. É importante, assim, uma preocupação minha e da minha editora, da Karen Ackerman, era que a gente estava fazendo, que era importante que esse filme se tornasse um documento histórico, que esse filme fosse compreendido daqui a 20 anos, que daqui a 20 anos, 30 anos, gerações futuras possam rever esse filme e entender, compreender, refletir sobre esse passado. Importante isso. Sobre a feitura do filme, em alguns momentos que a gente fala assim, como é que ela filmou isso? Ou como é que esse cara falou tal coisa sabendo que estava sendo filmado? Você podia falar um pouco sobre o acesso que você teve aos personagens? Aí,
Basicamente foi principalmente ao pessoal do PT, dos partidos aliados ali, parece. Não, sim, eu tive acesso à defesa da presidente e aos senadores da minoria que eram contra o impeachment. Assim. Acho que é uma questão de confiança, né? Assim, as pessoas confiam. Eu tentei falar, tive um acesso, mas não consegui. Enfim, mas tive então um acesso maior à advogada Janaína, mas é isso, eu acho que é uma questão de confiança, né? Confiança e eu tinha quem me possibilitou ter acesso, quem me deu acesso, conhecer meu trabalho anterior, os meus trabalhos sobre a justiça e sabem como como a minha proposta de cinema, sabem que eu cuido e que eu tenho muito respeito no tratar, né, que os filmes são muito éticos e tenho respeito com todos os personagens, todos os protagonistas, a polícia, a comunidade, o juiz, o desembargador, o acusado, que eu acho que é importante. E por isso a confiança. E daí tudo isso que você falou, né, com uma pessoa, não, porque as pessoas... E houve uma transparência, eu acho que a esquerda acredita que precisava ter essa transparência, que precisava, sim, fazer essa autocrítica. Eu acho que existe esse momento de autocrítica, que precisa existir, e existiu várias vezes durante a filmagem. Eu escolhi alguns para o corte final, porque eu acredito que é importante, e eles mesmos acreditam que é importante que seja feito. Eu acho que essa transparência é louvável. Importante. A gente sempre termina as gravações e entrevistas com um contrapoema do Augusto de Campos, que ele falou: eu não dou entrevista, não falo sobre conjuntura, as minhas opiniões estão nos meus poemas. E a gente escolhe, então... Tá vendo? Ele também fala a mesma coisa, então, eu não sabia. Então, ele está certíssimo. Tá aí. Tá aqui, então eu vou botar o contrapoema do Augusto de Campos. Lula livre. Lula livre. Tchau. Obrigado. Obrigada.